Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Duarte Guimarães, sou agente gestor e conselheiro de Savim e este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. A todas as pessoas que estão chegando aqui no nosso espaço na internet, sejam muito bem-vindas, fiquem à vontade. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade na nossa conversa, no nosso assunto sobre os impactos da pandemia na saúde mental das pessoas que trabalham na fiscalização e estão na linha de frente do combate à pandemia da Covid. E para falar sobre esse tema importante e complexo, nós temos a presença, a participação de duas especialistas que são psicólogas clínicas e hospitalares, trabalham com a saúde mental do trabalhador, a Natália e a Sandra. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo da primeira parte da nossa conversa. Se você ainda não viu, depois você assiste essa primeira parte. E eu peço para você também se inscrever no nosso canal, vou deixar o link aqui para você participar dessa nossa comunidade de orientação e fiscalização de atividade urbana, deixar um like aqui no nosso vídeo, deixar o seu comentário aqui, sua sugestão para os próximos vídeos e sem mais enrolação, bora pro vídeo! Coisa que eu vejo que é muito difícil da gente perceber é quando que esse problema, ele é um problema que a gente deve cuidar, assim, de uma maneira não profissional, que a gente deve só tentar contornar ele ou esperar passar, ou quando esse problema tem que acender uma luz laranja de atenção para a gente começar a perceber a necessidade da gente ir atrás de uma ajuda profissional, atrás de uma terapia, atrás de uma conversa profissional mesmo, ou até de um médico, uma medicação. Qual que é esse momento? Quando que a gente poderia falar, olha, aqui, quando começar a ter essas incidências dessas questões, é necessário ir atrás de uma questão profissional, porque já está perigoso. A tristeza, ela é um sentimento natural, né? Ela pode acontecer com qualquer pessoa como resposta a diversas situações que ela passa aí na vida. Por outro lado, a depressão, ela é uma doença psiquiátrica que afeta a qualidade emocional e física. O que difere uma tristeza de uma depressão, por exemplo, é o tempo de duração e os sintomas que acompanham. Falando aí, eu acho importante, Fernanda, a gente pontuar aqui, vou até trazer alguns sintomas para que as pessoas que estejam assistindo a gente possam conseguir identificar. Né? Então, eu estou sentindo isso daqui, acho melhor procurar, enfim. Então, assim, vou trazer algo do DSM-5, né? O DSM-5 é um manual diagnóstico e estatístico dos transtornos mentais. Quando a gente fala, né, a gente pode considerar uma série de sintomas aí que persistem por um período, segundo o DSM, né, por um período de pelo menos 2 semanas, que aconteçam quase todos os dias, causando algum prejuízo no seu funcionamento. Vou falar de alguns sintomas, né? Humor deprimido maior parte do dia, a diminuição ou a perda de interesse nas atividades que você está acostumado a fazer, insônia ou excesso de sono, agitação ou lentidão, fadiga ou perda de energia. Acho importante a gente pontuar aqui a diferença da fadiga e do cansaço, né? No cansaço você, enfim, passou um dia agitado, você está cansado, quando você descansa o corpo, a mente, você consegue pôr essa energia. Na fadiga, não, você não consegue. Então, você sente esse cansaço muito intenso, né? Os sentimentos de culpa em excesso, dificuldade para se concentrar, para pensar, para tomar decisão. E, né, falando aí a gente passou pelo Setembro Amarelo, né, a gente falava sobre a prevenção do suicídio, né, a gente pode também pontuar como sintoma os pensamentos de morte e ideação suicida. Então, acho importante a gente prestar atenção na forma como a gente funciona, e para isso é importante, assim, o autoconhecimento, né, a gente entender como que a gente reage frente às situações e poder entender que, bom, isso daqui que estou sentindo, para mim, está diferente, né? Acho que eu preciso de uma ajuda, né? Então, assim, é importante a gente se conhecer e poder procurar ajuda. E qual é a ajuda, né? Nesses casos, eu acho importante a gente
pontuar, né, sobre a importância de procurar especialistas na área, né? Psicólogo, psiquiatra, porque muitas vezes a gente vai precisar entrar com alguma medicação, né? Existem diversas substâncias aí no nosso cérebro e que em algum momento precisam estabilizar para a gente conseguir entrar com a psicoterapia, e é um trabalho em conjunto nesse caso, psicoterapia e psiquiatra. Se você que está assistindo, enfim, estiver sentindo algo parecido, né, algo desses sintomas dos quais eu pontuei, acho que é bem importante, assim, procurar uma ajuda, né, e saber que você não está sozinho, que é importante falar sobre isso. Tão importante, assim, sindicato, né, você está em nome do sindicato, né, aqui fazendo olhando, né, acho que é importante, assim, para as pessoas que passaram por todas essas situações se sentirem vistos, né, se sentirem olhados, acolhidos de alguma forma, né, e a gente poder, então, cuidar disso, né, então, assim, não passe sozinho por isso, né, procure ajuda. E a gente pode até separar um documento onde tem alguns lugares onde as pessoas podem procurar ajuda. E a gente pode disponibilizar isso para você, Fernando, para que possa colocar em algum lugar aí, né? Não sei se tem um site do sindicato, lugar físico, né? Para que as pessoas possam ir procurar, enfim, algum lugar, né? Para que possa receber ajuda. Trazer né, um ponto, tentando trazer, né, completar, enfim, né, contribuir também com as questões que a Natália trouxe, dessa questão, né, da diferenciação do sofrimento, né, quando ele ultrapassa ali, né, o seu limite. Então, eu acho que reconhecer, né, que todos nós temos limite, né, mas às vezes no cotidiano a gente perde, né, essa referência para si mesmo, né, para cada um, né? Então, ter essa referência, né, é um elemento, vamos dizer, de saúde, né? É claro que numa sociedade como a nossa, né, que tem uma relação, né, um desemprego estrutural, né, condições de trabalho absurdamente desfavoráveis, precarizadas, né, faz com que as pessoas se lancem a trabalhar, né, só para pegar a questão do trabalho, né, de forma que elas ultrapassam os limites, né. Então, acho que tem um ponto, né, que tem uma autora, né, Edith Seligman, né, que é uma estudiosa da relação em saúde e trabalho, né, e ela é uma psiquiatra, estuda, né, o sofrimento psíquico, a saúde mental relacionada ao trabalho, e ela traz um ponto, ela ressalta um ponto sobre a ideologia do aguentar. Então, por que uma ideologia, né? Porque é algo que se coloca, né, para o trabalhador sem que ele possa, de fato, reconhecer o seu próprio sofrimento, né? Então, no aguentar, tem uma coisa de que se você tem que aguentar, né? Porque se cria, né, uma sociedade que pensa, né, na individualização do problema, e não que é um problema que está afetando a todos, e que é um problema, né? Essas condições de trabalho que você estava descrevendo é um problema, o próprio objeto, o conteúdo do trabalho é um problema que é coletivo, né? Mas a gente tende, né, pela própria modo social, né, atual, neoliberal, né, em que tudo se privatiza, tudo vira mercadoria e também a gente se isola, né, tem uma ideia de um individualismo. Nisso, né, a gente pensa que a gente, né, tem que aguentar, né, então as pessoas falam, não, eu tenho que aguentar, meu colega aguenta, enfim, e aí fica nisso, né, a que custo o seu colega está aguentando? E qual a diferença entre, né, as pessoas? E quem disse que de fato seu colega está aguentando, né? Então tem algo, né, no isolamento que faz com que a gente, né, se obrigue, né, a ter uma condição que vai no esgotamento. Então poder, né, pensar sobre, né, refletir, enfim, eu acho que é muito importante, né, procurar, eu acho que a Natália faz as indicações, né, mas se a gente tem repetidamente, né, eu acho que aí a Natália já apontou, problema no sono, né, o apetite, irritação, né, um processo de irritabilidade com seu familiar, enfim, né, com você mesmo, né, são condições que estão te afetando,
né? E às vezes isso é o sinal para você, né? De você poder saber que você mesmo está te dando um sinal, né? Às vezes o sonho, né? Que tem pessoas que, quando vão contar o sonho, contam como se tiver um sonho que não tem diferença, vamos dizer, do cotidiano de trabalho, né? De tão que fica, né, como se fosse um sonho repetitivo, né? Numa ordem que vai trazendo uma ideia de um sonho traumático, vamos dizer assim, né? Então, você é tomado por uma condição que está excedendo, né? Tem excessos. E nessa ideia de que você é obrigado a aguentar, né? O que é, enfim, uma ideologia, porque não é verdade, né? Porque as pessoas não aguentam, as pessoas adoecem, né? A gente, nessa condição, a gente tem adoecimentos, né? Que, enfim, né? Tem sofrimento e do sofrimento se instala muitas vezes um processo de adoecimento, porque a gente não vai se escutando, né? Então, é um ponto, né? Para a gente pensar, né, por que a gente aguenta tanto, né, porque tem uma ideia, uma ideologia, né, de que quem não aguenta é fraco. E a gente nem se dá conta disso, né? E é uma mentira porque todos não estão aguentando. Então, mentira que quem não aguenta é fraco, né, porque é uma coisa que sobrecarrega, né. Sim, eu percebo isso muito assim, porque quando a gente está, né, nessa obrigatoriedade, cria-se até como se fosse uma competição. E a sociedade ela é meio moldada para isso. Vamos ver quem, sei lá, fiscaliza mais, vamos ver quem dá mais produtividade. As coisas são feitas de uma tal maneira que você nem pode compartilhar o seu sofrimento, porque aí cai naquilo que vocês falaram. A pessoa vai demonstrar uma fragilidade, vai demonstrar uma vulnerabilidade, e hoje a gente está proibido de ser vulnerável, né? A gente está proibido de mostrar uma fragilidade na rede social, tudo tem que estar muito lindo, muito maravilhoso, e você tem que ter um trabalho incrível, e você tem só que fazer coisas legais, e a gente sabe que não é assim, a vida ela é muito mais complexa, os dias ruins eles são muito maiores do que só os dias bons, e com a pandemia não tem como se estar satisfeito, a não ser uma pessoa muito perversa, que vai estar feliz da vida assoviando e cantando e adorando a vida como está. Então, assim, é aquilo que vocês falaram mesmo, é um problema social, atingiu todo mundo, uma espécie de um tsunami, né? Quando vem, derruba tudo e todos. Então, quanto mais a gente evitar de falar que nós estamos com problemas, evitar de falar que a gente está numa crise, evitar de falar que a gente está numa pandemia, essa negação ela vai ficar como se fosse uma infantilização do problema, né? Você, eu não quero ver, não quero tocar no assunto para não me preocupar. Só que o sofrimento, a angústia vai continuar, e você não abre possibilidade para renovar a sua ideia, para se reinventar enquanto pessoa e para legitimar a dor também, porque eu acho que aí você, quando você tenta usar esse artifício, você deslegitima todo o sofrimento. Então aí, vamos resolver isso só com remédio, por exemplo, né? Você cria todo o mercado também em volta disso. Vamos só vender o que precisa vender, mas o sofrimento em si não é questionado. Muito interessante, muito legal isso. E eu acho que tem uma questão muito importante nisso, Fernando, que você está trazendo, porque para onde vai tudo isso, né, que você está dizendo, que a gente tenta negar? Para onde vai? Então, a gente sabe, né, vai para o corpo da gente, porque aparece um conjunto de sintomas no corpo, né? Dores, né, dormência, enfim, tem um conjunto de sintomas, né, que vão aparecer, né, muitos problemas, né, a gente ouve na clínica, né, no consultório, né, de que, né, são coisas que se voltam, né, porque se você não tem um campo social, né, um grupo, um espaço coletivo que legitime, né, como você está dizendo, né, que você fale, que você reconheça, né, que tem ali algo que está excedendo, que é um excesso, né? Você fica tentando silenciar, como diz você, né? Você diz, né? Então, para onde vai, né? Vai para a gente não conseguir dormir, vai para a gente não conseguir se tranquilizar, vai para a gente, né, não conseguir
né, ter sonhos que sejam, enfim, né, sonhos que movimentam, né, às vezes são sonhos repetitivos, enfim, né, volta para o corpo, né, e a gente sabe que tem dores no corpo, que tem uma série, né, muita angústia, enfim, né, de um conjunto de dimensões, né, mas que colocado que você que tem que dar conta, né, e ao invés de que você possa pôr isso, né, conversar sobre isso e que possa reconhecer, né, e criar espaços. Eu acho que aí o sindicato, né, é um espaço privilegiado, né, assim, para os trabalhadores, para pensar em espaços que possam se falar, divulgar, denunciar, né, todos esses mecanismos de dominação e de opressão sobre as pessoas, porque isso oprime, né? Acho que a gente ter outros meios, né, para que os agentes entendam, né, que existem outros meios, né, que eles possam compartilhar esse sofrimento e que se pode falar sobre o sofrimento. Só de ter aqui essa discussão, acho que isso já propicia um pontapé inicial aí, né, para que as pessoas possam legitimar, né, existe, o sofrimento ele existe, está difícil sim, né, foi difícil passar por tudo isso, está sendo difícil, né? E o que a gente pode fazer, né, por outras vias, para além como você pontuou, da medicalização, muitas vezes do uso abusivo de álcool, de outras drogas, né, para tentar tamponar aí, né? Nem sei se existe essa palavra. Existe? Já ouvi, já ouvi. Para tamponar aí esse sofrimento, né? Para fingir que ele não está ali, né? E que eu sou forte o suficiente para passar por tudo isso. Ninguém é, né? Não precisa ser o tempo todo. Exatamente, exatamente. E você tinha falado dos locais, né, que as pessoas podem procurar, da lista. É muito importante para quem está nos assistindo, se tiver qualquer sintoma ou qualquer situação que gostaria de compartilhar com outras pessoas, né? Eu vou deixar essa lista aqui, o link aqui na descrição do vídeo. Nós vamos deixar também essa lista no sindicato, se alguém precisar consultar. Mas eu vou deixar aqui na descrição, porque aí a pessoa já fica à vontade, assiste o vídeo e já pode entrar em contato com qualquer um desses locais. Porque é muito importante você tirar esse preconceito de que saúde mental é uma coisa só do cérebro, é uma doença só de louco. Não é assim. Pelo que a gente está conversando aqui, a saúde mental ela vai no sono, ela vai no bem-estar da sua irritabilidade, ela passa pelo relacionamento, tudo que está andando de uma forma diferente do que a gente deseja, de uma forma nociva no nosso relacionamento, na nossa forma de viver, na nossa forma de sentir as emoções, tudo isso tem a ver com saúde mental. E a gente está em 2021, eu acho que é hora da gente começar a nos preocupar com isso, porque às vezes a gente deixa o físico ser atacado primeiro, né? A gente não precisa esperar se transformar aí numa dor aguda, num problema sério de saúde. A gente não precisa represar isso. A gente pode hoje contar com vários especialistas, tem vários tipos de terapia, tem um leque de possibilidades que a gente pode procurar, que vão nos ajudar a lidar com as nossas sensações e locais que vai ter esse reconhecimento e esse acolhimento do nosso sofrimento. A gente conseguir falar sobre, né, sobre essas questões no nosso ambiente de trabalho, porque a gente pode dividir ali, né, como num grupo, né, como a gente faz num grupo terapêutico, enfim, mas de você conseguir dividir ali com as pessoas que estão ali com você, né, no seu ambiente de trabalho. Quanto isso é importante, né? Muitas vezes vai da gente, né, começar a falar sobre isso, né? Olha, falar sobre as nossas fragilidades, né? Sobre a nossa vulnerabilidade. E isso facilita, né, com que o outro também olhe e também fale sobre isso. E essa troca, né, de vivência, de experiência e dos sentimentos, do sofrimento, ele pode ser gerador de saúde mental, não sei se eu posso dizer isso, mas pode gerar um ambiente facilitador para isso.
né? Então, assim, compartilhar com as pessoas, a gente não precisa depender só da terapia, do acompanhamento psiquiátrico. Não, a gente pode também dividir ali com as pessoas que estão passando pelas mesmas questões ou questões diferentes e que pode trocar com a gente, né? Trocar experiência, dizer como que ele está passando, de repente, por essa situação, muitas vezes coisas na família que ela está passando, né, situações, e a gente pode trocar a experiência e entender, né, como que você pode também passar por aquela situação. É muito importante a gente, a partir de agora, procurar falar mais sobre esse tema, né, trazer em outros vídeos e até a gente pensar aí em outros momentos, talvez algumas atividades lá no sindicato, para a gente poder compartilhar isso. E o que vocês acham que a gente pode fazer no nosso dia a dia, mudanças simples do dia a dia, para a gente poder melhorar a nossa qualidade da saúde mental? Eu sei que não é só tomar um remédio para o cérebro, envolve você cuidar de muita coisa, a saúde, né, do corpo e da mente é tudo uma coisa só. Então eu queria que vocês compartilhassem o que vocês entendem como coisas, atividades que são positivas para melhorar a saúde mental e deixar um recado final para o pessoal, deixar os seus contatos, se vocês quiserem, deixar uma palavra final para quem está nos assistindo. É importante se reconhecer primeiro, né, que a experiência da pandemia era uma experiência muito intensa, muito densa, e que eu penso que a gente ainda reconhece pouco quanto a gente é impactado, né? Porque ela é uma mudança radical do nosso cotidiano, né? Das relações, do abraço, do cumprimento, né? A gente não pode cumprimentar o outro dando um abraço, dando um beijo. Ela é uma mudança radical, né? Mudou nosso cotidiano. Então, eu acho que primeiro, né, o nosso dos adultos e aí das crianças, né, que também impactam na vida familiar, enfim, tem muita mudança, né? E é uma mudança. Então, nesse sentido, eu acho que a gente ainda precisa, né, reconhecer isso. Eu acho que é um primeiro ponto, reconhecer essa densidade, reconhecer essa intensidade. Sim, eu acho que, como a Natália falou, procurar meios de conversar sobre isso, né? Abrir espaço para falar sobre isso. Acho que tem uma coisa, tem um trabalho de luto, né, que é coletivo também. Penso eu que mesmo para pessoas que não perderam alguém diretamente, né, próximo, um familiar, mas saber que isso passa, né, no país, né, no mundo, mas a gente pensando, né, no número de mortos no Brasil, né, quanto que isso coloca, né, algo que talvez a gente não se dê conta, né, como é que a gente vai elaborar esse luto, né, então, volta a questão, né, de que se a gente não tem espaços, né, de elaboração, né, isso se coloca individualmente e vai para o corpo. Então, eu penso, né, assim, que se formas, né, eu penso que seria muito importante o sindicato abrir, sabe, espaço para as pessoas contarem suas experiências, né, as mais diversas, qualquer experiência, né, mas que ela sinta que tem algo a compartilhar, né, e que isso é importante que ela compartilhe. Então, eu acho que todos os meios, enfim, possíveis de que a gente escreva, que a gente relate, que a gente, né, enfim, registre, né, o que a gente vai vivendo, né, o que a gente vai, como é isso, né, no seu cotidiano. Acho que como a gente, enfim, né, buscar aí, né, ter ações, né, que se aproximem mais de algo que te ocasione, né, algum bem-estar no meio, enfim, né, nessa situação. Acho que cada pessoa, né, em cada lugar tem sua cultura, tem seu modo e tem algo que a gente pode resgatar para ir pensando, né, e trazendo para o nosso cotidiano que às vezes a gente deixou. Então, o que é que você pode recuperar, né? Enfim, para alguns, né, pode ser a música, né? Para outros pode ser, enfim, a escrita,
né? Para outros é parar, né? E ficar ali, né? Porque a gente sempre acha que não pode parar, né? Então fica difícil, né? A gente está sempre acelerado, né? Então até dar realidade para o que a gente está vivendo. Tem uma coisa, a gente até tinha pensado num poema, né, Natália, que não vou ler o poema, mas vou só trazê-lo como referência, do Eduardo Galeano, que ele fala, acho que é a arte e o tempo, ele fala do menino que não conhecia o mar. E aí, um dia, o pai do menino decide levar o menino para conhecer o mar. E aí ele vai, né, em direção ao mar. E chega lá, né, vê aquela imensidão do oceano. E aí, conta o Eduardo Galeano, né, que quando chega na frente daquela imensidão, o menino fica perplexo, calado, e aí, quando ele consegue falar, ele diz para o pai, pede para o pai, pai, me ajuda a olhar. A gente tinha pensado, né, Natália, nessa enfim, poema do Eduardo Galeano, pensando que tem imensidões, para as imensidões, a gente precisa que alguém nos ajude a olhar, porque é muito difícil, né, suportar sozinho. E tem imensidões de tristeza e tem imensidões de alegria que a gente quer compartilhar, né? Mas, enfim, né, diante das imensidões, é com o outro, né, que a gente pode sustentar e olhar. Que demais, gente. Então, olha, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz da gente ter essa oportunidade. Agradeço imensamente vocês terem essa disponibilidade, conversar com a gente, compartilhar. Foi muito produtivo. Para mim, pessoalmente, foi excelente. Eu acredito que todo mundo que está assistindo também vai poder aí, de alguma forma, ter uma ajuda nessa angústia perene que a gente está tendo por sermos trabalhadores da fiscalização que atua na linha de frente. Todas as pessoas que também têm uma profissão que está na linha de frente, eu acho que é importante também a gente compartilhar. Então, vocês fiquem à vontade de colocar aqui nos comentários, se vocês quiserem, compartilhar suas experiências, compartilhar alguma questão relacionada ao seu trabalho, relacionada à pandemia, relacionada à saúde mental. Muito bem, meus amigos. Então, este é o vídeo que a gente queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas informações te ajudem a prestar atenção na sua saúde mental e também, se você precisar de ajuda, se você achar que tem necessidade de falar com especialistas, nós vamos deixar um link aqui de locais que você pode entrar em contato. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. São indicações que a Natália e a Sandra, que são psicólogas, nos deram, então você pode confiar, pode entrar e procurar o especialista. Nós vamos também fazer uma roda de conversa no Savim para falarmos sobre os impactos da pandemia na saúde mental do agente Vistor e de outras carreiras que trabalharam na linha de frente da pandemia. Se você tiver interesse de participar dessa roda de conversa conosco, que vai ter a participação da Natália e da Sandra, elas estarão lá conosco para nos dar informações, nos ajudar a lidar com os impactos da pandemia por causa do nosso trabalho. Fiquem à vontade, eu vou deixar aqui o link para você se inscrever nessa roda de conversa, tá bom? Agradeço muito você ter ficado até o final do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, compartilha este vídeo com as pessoas que você acha que precisam ouvir sobre saúde mental, que estão precisando de algum tratamento na sua saúde mental. Muito obrigado, fique bem. Até a próxima.